Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A educação é o primeiro dos direitos sociais na nossa Constituição e tem como objetivos o pleno desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em um país tão desigual como o nosso, como garantir um acesso igualitário a um ensino de qualidade? Na aula de hoje, o professor Chico Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, vai falar sobre o direito universal à educação e os entraves, desafios, índices e qualidade da educação em nosso país. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, desigualdade e educação. Essa é uma aula sobre direito à educação. Na realidade, como o Brasil é um país tão desigual, vai ser também uma aula sobre desigualdades na educação. Eu sou o professor Chico Soares, professor emérito da UFMG, mas o que eu vou falar é fruto também de discussões com colegas de outras universidades. O professor Fábio, da Universidade Federal Fluminense, a professora Lara Siminelli, da Fundação Getúlio Vargas, o professor Maurício Ernica, da Unicamp, a minha colega aqui da UFMG, a professora Maria Tereza Alves, e as professoras Carolina e Érica, da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu dividi essa aula em 4 tópicos. Primeiro eu vou falar de conceitos da educação concretizada, depois eu vou falar dos dados, depois eu vou falar da agregação desses dados em indicadores e, finalmente, eu vou falar da questão da qualidade da educação e como esse conceito se relaciona com o conceito de direito. O primeiro tópico que eu quero sublinhar é que educação é direito que se concretiza em resultados tangíveis. Percebam, direito que se concretiza em resultados. De onde eu tiro isso? Eu tiro do artigo 205 da nossa Constituição. Este artigo, ele diz que a educação é para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perceba, eu preciso aprender para florescer como pessoa, me inserir na sociedade, me qualificar para o trabalho. Então, educação é aprendizado. No entanto, para eu aprender, eu tenho que ficar na escola. Portanto, educação é acesso. Mas não basta ficar na escola. Eu tenho que completar as etapas da educação básica, que eu vou chamar de permanência. Então, o que seria a educação? Seria acesso, permanência e aprendizado. Mas eu preciso dizer isso de uma maneira mais formal, mais incisiva, que eu vou dizer que são os 3 resultados que caracterizam o atendimento do direito. Então, quando uma pessoa teve o seu direito à educação atendido, quando ela teve acesso à matrícula em uma escola de educação básica na idade correta. Quando ela concluiu as etapas da educação básica, também na idade correta. As etapas são o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio e a educação infantil. E, finalmente, nesse período que ela teve na escola, ela aprendeu o que ela precisa para a vida. Isso tem que ser definido pelas normas legais. Essas necessidades de aprendizado, elas estão hoje consagradas em quase todos os países do mundo. Mas há um acordo internacional, o 4º objetivo do desenvolvimento sustentável, que diz exatamente o que eu acabei de dizer. Eu vou ler porque esse é um acordo internacional importante, que os países acordam que em 2030 todos teriam assegurado para os seus cidadãos uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E, naturalmente, eles vão promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Então, essas são as ideias, a inclusão, a equidade e a qualidade que eu vou tratar em todos os outros pontos da minha apresentação. Eu queria voltar de novo ao artigo 205 para sublinhar uma segunda parte. O artigo fala: a educação, direito de todos, dever do Estado.
Para cumprir essa obrigação, o Estado cria os sistemas de ensino. Esse é um termo técnico que se refere aos sistemas educacionais do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Não só as escolas, mas também os conselhos, mas também as leis e normas. Tudo isso faz o sistema de ensino. A primeira norma, ou uma norma importante que o sistema deve ter, é dizer o que a criança deve aprender. Aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos a discussão da Base Nacional Comum Curricular. Mas a gente já tinha outras indicações e, como eu disse, isso é comum em qualquer sistema. Pois bem, eu tendo definido que educação é aprendizado e que para que o aprendizado ocorra eu tenho que ter acesso, permanência, eu poderia pensar, eu agora posso sair e verificar se o direito foi atendido para cada pessoa. Seria, em princípio, algo relativamente simples. Eu vou tomar uma pessoa, ver a data de nascimento, verificar quando ela foi admitida na escola. Depois eu vou verificar se ela concluiu as etapas do fundamental. A novidade é que o Brasil, tem dados sobre isso. Onde que eu não consigo tratar é verificar o aprendizado. Nós não temos uma maneira de verificar para uma dada pessoa se ela aprendeu o que ela devia ter aprendido. Verificar individualmente. Então eu tenho que fazer uma adaptação. Como nós vamos fazer essa adaptação? Esse é o quarto ponto que eu queria que ficasse claro. Que o monitoramento do direito das pessoas é feito através do monitoramento do sistema de ensino. Ou seja, eu vou olhar o sistema de ensino e perguntar, será que esse sistema está atendendo bem a estas pessoas? Só que quando eu digo que vou olhar os sistemas, eu fiz uma mudança conceitual que tem consequências. Eu saí do nível do indivíduo e fui para o nível de um conjunto de pessoas, fui para um coletivo. Tá? E quando eu fui para esse coletivo, eu agora tenho que tratar não só do resultado, ou dos 3 resultados, eu tenho que tratar também de como é que eu chego nesses resultados. Ou seja, o meu sistema agora ele tem insumos, ele tem processos e ele tem resultados. Ou seja, para monitorar o direito no coletivo, eu tenho uma nova dificuldade. Como que a gente resolve essa dificuldade? A Amartya Sen, que é uma pessoa muito importante na discussão de direitos em geral, e direitos em educação em particular, ele criou um conceito que ele chama de resultados abrangentes. O que é isso? É que eu estou interessado no resultado, eu estou interessado que a criança aprenda, mas eu vou ter que olhar em que sistema de ensino, em que escola essa criança teve. Então, essa é a solução que nós encontramos. Eu vou olhar sim resultados, mas eu vou olhar resultados que dependem de insumos e processos. Colocados esses elementos, eu agora posso passar para os dados. É muito importante que vocês tenham clareza que nós estamos falando de monitoramento do direito, mas o monitoramento concreto, não são só as ideias. E na concretização eu tenho que ter dados. Como que eu vou então verificar o direito à educação de um conjunto de pessoas? Primeiro, definir que pessoas são essas. Aqui tem uma solução muito fácil na educação, que é eu considerar a coorte escolar. O que é isso? Tem uma coisa na educação que a gente chama corte etário. Depois de muitas idas e vindas, se fixou o 31 de março como o dia do corte. Então, quando a sua idade, no dia 31 de março, te diz se você deve estar ou não na escola. E, portanto, todas as outras consequências disso. Nós vamos, então, verificar o direito olhando uma coorte escolar num território. Então, eu vou olhar o direito num município, num estado, no país. Pois bem, dado isso, quais dados que eu vou coletar? Eu já adiantei. Primeiro, eu vou coletar o dado do acesso. De onde que sai esse dado? Aqui é muito interessante saber que o Brasil
a partir de 2007, ele tem lá no INEP a informação escolar para todos os seus estudantes, todos. Ou seja, a cada ano eu sei se cada criança, ela esteve na escola, se ela progrediu, se ela abandonou. Esse é o censo, mas aqui eu estou me referindo ao censo longitudinal. Mas para verificar o direito num território, eu tenho que fazer uma hipótese. Eu queria que vocês pensassem nessa hipótese, porque é uma hipótese razoável, mas ela é determinante. Eu tenho que assumir que a partir de 2000, toda criança que nasceu no Brasil, ela esteve matriculada. Isso é razoável porque tem muitos incentivos, transporte escolar, alimentação, o programa Bolsa Família. Existem vários incentivos para que a criança vá à escola. Então, é uma hipótese suficientemente razoável, mas é uma hipótese. Feito isso, então, para cada pessoa, eu vou saber se aos 6 anos ela estava ou não na escola, se aos 10 anos ela estava ou não na escola. O acesso estará medido, portanto, pela proporção de crianças que estão matriculadas na escola. Acesso. Eu disse que são 3 resultados. O segundo é permanência. Como que nós vamos verificar o direito concretizado na permanência? Eu vou verificar se a criança terminou as etapas da educação básica. Por exemplo, se terminou o Fundamental 1. Se ela entrou com 6 anos, ela aos 10 anos, ela deve estar terminando o Fundamental 1. Eu volto no censo e verifico se está lá registrado que ela terminou na idade adequada o Fundamental. Eu acho maravilhoso que a gente tenha no Brasil essa informação detalhada a partir de 2007. É claro que essa informação, ela reflete o nosso país, ela reflete as dificuldades e as facilidades dos diferentes lugares. O INEP fez um enorme esforço e esses dados hoje estão sistematizados. Mas direito à educação envolve aprendizado. E aqui nós temos dificuldades. Primeiro, eu não tenho, como disse anteriormente, uma maneira de verificar o aprendizado isoladamente. Eu verifico o aprendizado dentro de uma avaliação do sistema. E aí eu só tenho o aprendizado de língua portuguesa e matemática. É muito importante, mas é pouco. Mais sério do que isso é que o aprendizado ele é medido para as crianças que estão na escola do dia do teste. O país, eu comecei dizendo isso, é muito desigual. Mas além de desigual, nós temos uma facilidade com exclusão muito grande. Imagina, se eu quero verificar o direito, eu não podia deixar de verificar o aprendizado de uma criança. Eu não podia simplesmente dizer que tá tudo normal, está tudo bem com a ausência dela. Então, o dado que nós temos de aprendizado é um dado limitado, mas é um dado muito útil. Esse é um ponto importante, como vocês verão. Antes de passar, eu queria chamar a atenção de que esse aprendizado a gente tem expectativa sobre ele. Normalmente a gente divide o aprendizado em níveis, abaixo do básico, básico, adequado e avançado. As etiquetas são muito claras, né? Nós não gostaríamos de ter ninguém no abaixo do básico e nós precisamos da excelência. Eu falei dos conceitos, falei dos dados. Agora eu tenho que falar dos indicadores. Eu preciso sintetizar para que a gente possa trazer a educação para a nossa conversa diária, para o planejamento da política pública, eu preciso ter indicadores. Então, como é que nós vamos sintetizar esses 3 dados, acesso, permanência e aprendizado, num indicador que nos permita discutir sobre a educação? Aqui eu preciso comunicar com vocês uma coisa muito importante, que é, eu tenho um critério para criar o indicador, que vai ser um critério da excelência e o critério da equidade. O que eu estou chamando de equidade, essa palavra bonita? A equidade é aceitar que existem variações. No aprendizado é natural que haja variação. Nós não somos como seres humanos, nós não somos iguais. Umas pessoas têm mais facilidade, desenvolvem uma área melhor do que a outra. Mas, no entanto, todos têm que funcionar na sociedade. Lembra lá da Constituição.
é cidadania, é florescimento da pessoa e é trabalho. Então não posso ter ninguém no abaixo do básico. Dito isso, então quais são os critérios que a gente tem para agregar os dados? Primeiro a gente vai dizer, olha, pode ter variação, mas a variação ela não pode ser diferente para diferentes grupos sociais. Eu explico. Eu olho os resultados e olhando os resultados das pessoas do norte e das pessoas do sul, os resultados têm que ser os mesmos. É claro que nos resultados do norte eu vou ter os excelentes, eu vou ter os adequados, mas eu também devo ter os adequados, o básico no sul. Então, há igualdade na variação. Classificar os estudantes de uma maneira não tem problema, desde que toda a classificação me mostre a variação existente. Esse é um ponto difícil, mas é um ponto extremamente importante. Eu não quero igualdade, eu quero equidade. Mas eu tenho que ser um pouquinho mais exigente aqui. Quando eu estou dizendo que eu aceito variação, eu queria trazer aquela ideia que coloquei antes, que é, esta variação não pode ter estudantes que estão lá embaixo, no abaixo do básico. Porque como a própria etiqueta diz, olha, quem está abaixo do básico está excluído e tem que ter excelência. Então, é isso que a gente vai procurar na educação. Eu vou procurar a excelência e vou procurar a equidade. Além disso, eu tenho que dizer que o acesso e a permanência, eles deveriam ser para todo mundo. Impossível acontecer isso. Acontecem as coisas as mais diferentes possíveis, acidentes lamentáveis nas pessoas. Então, em cada instante, o sistema de um estado, ele terá alguns estudantes que ficaram atrasados, que terminaram depois da idade correta. Só que esse número tem que ser muito pequeno. Ou seja, quando eu discutir a qualidade da educação, eu não posso aceitar que uma proporção grande, 20% das crianças, não tiver acesso na idade correta. Eu não posso aceitar que 30% terminaram depois da idade correta. Eu não sei se vocês apreciam a dificuldade. Quando uma criança está atrasada, ela perdeu um ano, não foi agora, ela perdeu um ano lá do seu exercício profissional. Ou seja, é uma desigualdade que ela vai levar para a vida toda. Então, quando eu olho, como que eu vou agregar? Eu aceito variação, mas eu aceito uma variação que preserve a excelência. E eu aceito uma variação que garanta que o acesso e a permanência em idades, a ausência de acesso ou permanência e acesso e permanência em idades não adequadas são muito pequenos. Pois bem, dito isso, agora eu tenho o acesso, a permanência e o aprendizado, como eu estou repetindo tanto, e eu vou agregar essas três medidas para produzir, e aí me permite uma simplificação muito grande, para produzir a nota da educação naquele município. Então a nota final vai ser uma nota de acesso, uma nota de permanência, uma nota de aprendizado. Como que eu agrego? Eu vou agregar como a gente faz no IDH. Todos conhecem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e tem uma história muito interessante. Novamente, Amartya Sen, ele foi uma pessoa fundamental, e ele estava discutindo. Então, ele virou para o assessor dele, egípcio, cujo sobrenome é Hak, H-A-Q, e falou, puxa, mas por que nós vamos sintetizar essa quantidade de informações tão ricas num único número? E o Hak falou, professor, se a gente não produzir um número para contrapor ao PIB, todo mundo vai continuar usando o PIB. Então é muito importante a mesma coisa na educação. A gente está falando de aprendizado, não está considerando desigualdades, e esse é um ponto sério, e nós precisamos de produzir alguma coisa simples. Quer dizer, nós estamos num momento em que, quando a gente disser resultado de educação, eu estou dizendo que o resultado é excelência, mas também é equidade. É a equidade que está faltando. E se a gente não tiver uma coisa simples, todo mundo vai continuar o indicador que eu vou explicar em seguida. Então eu estou defendendo que o novo indicador a ser criado vai ser uma média, e uma média dos três resultados. Só que cada um desses resultados tem duas notas parciais. É a nota de excelência e a nota de desigualdade. Razoavelmente simples. A beleza é que nós temos os dados para isso hoje. Mas por que isso é necessário?
Eu vou pedir para vocês agora olharem as tabelas que vão ser apresentadas para vocês. Essa primeira tabela, ela se refere ao percentual de estudantes abaixo do básico em matemática no 9º ano. Percebe? É uma avaliação que é feita no 5º e no 9º ano, matemática e língua portuguesa. Eu peguei os resultados de matemática, classifiquei esses resultados pelo nível socioeconômico dos alunos. Vocês vão ver aí que eu estou sintetizando por NSE. O que é um nível socioeconômico? É uma medida que hierarquiza em termos sociais e econômicos os estudantes, segundo a renda da família, segundo a escolaridade dos pais, segundo alguma medida indireta de riqueza. Funciona muito bem. Eu sei quem está na escola, quem está no sistema. Dividi os alunos em 5 grupos. O primeiro grupo são os níveis socioeconômicos mais baixos. Os do nível 5 não são os ricos, que aqui só tem escola pública. Observe os valores que estão aí. Qual é a proporção dos alunos no abaixo do básico? Em 2007, era 48% no nível dos mais pobres. É muita gente. Metade estava no abaixo do básico. Isso diminuiu? Diminuiu. O país melhorou. Mas em 2007, isso só caiu para 43,4%. Eu não sei se você sente o soco no estômago o que esse dado está dizendo. Eu estou dizendo que os estudantes mais pobres, 43%, não aprenderam nem o básico do que precisam. E o país continua igualzinho, não acontece nada. Aí olhem a quinta coluna, nível socioeconômico 5. Os valores são altos, ele era alto, mas ele caiu. E ele caiu para 19. Agora compare o 5º com o primeiro. É o dobro. Essa desigualdade, ela tem que vir para o debate. E ela não vem com o indicador que a gente tem. Por isso é que eu estava dizendo, eu preciso trazer mais resultados, mas eu preciso também trazer a desigualdade. Olhem a próxima tabela. A próxima tabela trata de um tema extremamente importante, extremamente difícil, que é olhar o desempenho dos estudantes segundo a sua autodeclaração de raça-cor. Observe então os dados para 2017. O que aconteceu? Muito parecido com o dado de nível socioeconômico. Nós diminuímos o número de estudantes brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas que estão no abaixo do básico. Mas o que acontece? Pegando então a grande diferença entre os brancos e os que se autodeclararam pretos, um é o dobro do outro. É o dobro! E não acontece nada. Então, este número, ele tem que vir para a discussão. Aqui, gente, nós precisamos ter claro que o Brasil o nível socioeconômico não acontece de forma diferente do seu dado de raça-cor. Normalmente, uma pessoa tem 1, 2, 3 e mais fatores que dificultam o aprendizado. Então, essas pessoas estão submetidas a um processo de exclusão ainda maior. O que eu estou defendendo? Que isso venha para a nossa discussão. A questão de gênero, de sexo, também é importante. As meninas se saem melhor do que os meninos. Mas se você pega uma menina que, além de ser menina, ela se autodeclarou preta em matemática no 9º ano, ela está num desempenho muito baixo. Tá? Eu tenho um artigo com a professora Tereza onde a gente trata disso. Mas uma última informação no quadro que aparece agora é um quadro sobre as escolas e o nível socioeconômico. Então, na linha horizontal eu botei o nível socioeconômico. Na vertical eu coloquei o atual indicador, eu não disse ainda. O indicador atual a gente chama de IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É esse indicador que precisa mudar, porque ele é insensível às desigualdades. E o que você está vendo nesse gráfico? Você está vendo uma linha reta. O que isso significa? Significa que hoje no Brasil, a maioria dos municípios se sai bem porque as suas escolas que atendem aos alunos de nível socioeconômico maior se saíram bem. Deixa eu elaborar isso. Não é razoável que um município diga que a sua educação está boa
se uma escola está boa e a outra não está. Isso está fora do nosso indicador. Precisa vir para o indicador. Eu estou defendendo, explicando, mas deixa eu dizer para vocês, envolvam-se com essa discussão. Eu estou dizendo que nós precisamos de uma educação que considere a excelência e a equidade. Nada muito complicado. No entanto, e eu queria agora retomar a ideia de que o aprendizado se dá na escola. E o que seria então a qualidade da educação? Ela tem duas dimensões. Eu falei muito da dimensão dos resultados, mas eu preciso falar da dimensão das condições das escolas. Essas duas coisas não devem brigar. Essas duas formas de análise, elas têm que estar presentes sempre, quando eu for olhar o sistema educacional. Então, quando a gente fala de qualidade da educação, eu deveria dizer mais precisamente, qualidade do sistema educacional. E essa qualidade, ela tem duas dimensões. Ela tem o direito garantido, e direito é aprendizado, e ela tem a escola com as condições, onde se incluem as condições e a valorização dos professores. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Falar sobre a desigualdade da educação num contexto de garantia do direito. Eu citei meus colegas no início, nós temos artigos publicados e naturalmente agora vocês vão ver as nossas referências, entrem em contato e principalmente levem a ideia de que educação é aprendizado, de que educação é direito, de que educação é ensino e que educação é escola para a rotina da vida de vocês. Obrigado. Mesmo que tenhamos a educação como um dos principais direitos para aprender adequadamente, o estudante deve frequentar uma escola e nela permanecer por tempo suficiente. Por isso, o acesso e a permanência são condições essenciais para o aprendizado e, portanto, expressões do direito à educação.